E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18, nós vamos ler do versículo de 1 a 4. E sabe qual que é o tema que eu dei para essa devocional? Casamento armado. Tem aquele livro, né, bacana demais que eu já li, Casamento Blindado. Você pode ter um casamento armado. Como assim, pastor? O senhor ficou doido? Não, a gente quer abençoar. Olha só o que a palavra de Deus diz e você vai entender. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Ele fez uma aliança, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. O que eu aprendo com essa palavra e que me faz pensar nesse casamento armado? No casamento, a gente sabe que nós devemos estabelecer ali um dueto, onde nós cantamos na mesma sintonia, né? Ainda que com vozes, naipes diferentes, mas nós podemos agir em sintonia, observando as diferenças, homem e mulher. Nascemos de uma família, as nossas esposas de outras, temos tantas diferenças, mas o casamento, ele nos ensina a celebrar essas diferenças, vencê-las, superá-las. Como? Nesse texto eu começo a entender algumas coisas aqui que muito legal que um casamento armado precisa ter. Davi ganhou de Jonatas o quê? A primeira coisa aí, ele ganhou o quê? A capa. Essa capa significa que um casal, para estar bem protegido, ele precisa de ter a amizade. Quando eu dou a minha amizade à minha esposa, eu dou a ela o status da minha melhor amiga. Então nós temos que ver o nosso cônjuge como o nosso melhor amigo. Temos que, antes de querer tê-lo como amigo, nós devemos ser amigos do nosso cônjuge. Porque é verdade, essa palavra branda que a gente pode trazer na hora de um conflito é o que vai desviar todo o furor. Então, conquiste o seu cônjuge oferecendo a sua capa a ele, ou seja, convencendo a ele da sua amizade. Por quê? O casamento tem que ser esse tempo de nós termos essa mútua admiração um pelo outro. Isso é a capa, é aquilo que nos aconchega, não é verdade? É a amizade que nos abraça. Então, para que o seu casamento esteja protegido, faça dessa forma. Abrace com a sua amizade o seu cônjuge, abrace com a sua amizade os seus filhos. Aqui, Davi também ganhou um outro acessório do seu amigo Jonatas, que eu quero trazer aqui, que foi a armadura. A armadura é aquilo que nos protege, mas naturalmente, quando eu dou a minha armadura, eu já comunico algo com o meu cônjuge, com a minha família. Eu estou desarmado para você, que é o primeiro significado disso. E quer dizer que eu vou me despir de tudo aquilo que possa ser colocado entre mim e a minha amada. No meu caso, a minha esposa. Aquilo que está entre nós, eu estou me tirando isso de fora. Então eu não me apego aos defeitos do passado, eu não me apego àquelas confusões da minha família, do meio onde eu vim, porque agora eu quero ser uma outra pessoa para ela. Por isso eu me desarmo. É voltar àquele estado lá do Jardim do Éden, você se lembra? Onde o homem e a mulher eles estavam nus? Exatamente isso. Quando eu entrego a armadura para o outro, eu me coloco nesse estado de nudez. Ou seja, eu desvendo a minha alma para o meu cônjuge. Isso significa dar a armadura para o nosso cônjuge. É saber que nós precisamos baixar guarda na hora de resolver um conflito. Tem gente que fala, olha, bateu, levou, eu não levo desaforo. Se você toma essa postura dentro da sua casa, você está contribuindo para o seu casamento acabar, para a sua família ser desfeita. Não, casamento ele é feito de duas pessoas que renunciam. Eu sempre digo que num conflito entre o casal, se começa a estender demais, os dois estão errados. E eu também digo, num conflito entre um casal, se um renunciar, esse é o mais maduro. Aí eu te pergunto, quem que é o mais maduro aí na sua casa? Então, dê armadura para o seu cônjuge. Outro acessório que Davi ganhou de Saul foi o arco. O arco significa aquele instrumento de ataque que nos leva a alcançar inimigos distantes. Isso fala de um casamento armado, é um casamento que se arma
para o futuro. Ele se prepara, é um casamento que tem os seus olhos voltados lá para frente, para o crescimento pessoal, conjugal e coletivo dessa família. Nós pensamos que nós temos que alcançar bons e grandes alvos. Vivemos uma vida planejada. Nós sonhamos sim, e nós temos que reavivar os nossos sonhos, saber onde que nós queremos chegar. Por isso que o arco aqui que Davi ganhou de Jonatas, o ensinaria, o levaria a pensar em coisas distantes. Chega desse pensamento rasinho. Ah, não dá para fazer isso, não dá. Talvez não dê agora, mas se a gente planejar, talvez, quem sabe, a viagem para as próximas férias, elas aparecem, se forem bem planejadas. O quê? Voltar o estudo? Já está parado há muito tempo, então está desanimado? Não. Então vamos programar, por exemplo, próximo ano letivo está aí, 2017, por que não se preparar agora, inclusive financeiramente, para encaixar essa despesa aí no orçamento? Mas tem que pensar direitinho, pensar juntos. Isso significa que eu dei o arco para o meu cônjuge. E também aqui para finalizar, é o quê? Davi ganhou de Jonatas o seu cinturão, o seu cinto. O cinto, na armadura romana que o apóstolo Paulo nos descreve lá em Efésios, nos fala a respeito toda aquela proteção. Mas o cinto nela era aquilo que sustentava toda a armadura. A couraça da justiça, a espada. Então nós precisamos saber que aquilo que sustenta toda a nossa vida é a verdade. Se você quer ter um casamento armado, para o bem, é claro, você está entendendo essa paráfrase aí, você tem que andar em verdade com você e com a sua casa. Andar em verdade com o seu cônjuge. Tirar tudo aquilo que é treva da sua história e viver na luz. Talvez o seu smartphone tenha aí uma senha e o seu cônjuge nem saiba. Suas redes sociais estão com senhas que o seu cônjuge não tem acesso. Negocie, trabalhe isso, abra. A luz nos protege, a verdade nos protege. E para que a gente viva esse casamento, nós precisamos andar na verdade, que é o primeiro princípio da lealdade. Sabe quando nós fizemos essa aliança, ou lá no altar do Senhor, ou lá no cartório, que é o caso de muitos, ali nós prometemos sermos leais. E é isso que aqui esse casamento armado nos ensina. Então, que Deus te abençoe nesse dia, aproveite esse feriado aí para abençoar muita gente e especialmente a sua própria casa, o seu próprio cônjuge, os seus próprios filhos. Ajunte, fique todo mundo juntinho. Se tem que consertar, conserta hoje. Aproveita esse tempo sem correria e eu tenho certeza que você vai ter um dia diferente de todos. Vamos orar? Deus, eu oro, Pai, pelas famílias que aqui nos assistem agora, ou pelos representantes de todas elas, que sejam abençoados. Que eles saibam, ó Deus, ter esse casamento armado, mas é esse casamento, paradoxalmente, vulnerável ao outro. Porque tamanha será a lealdade que nós vamos confiar inteiramente no outro. E aquilo que nós mais queremos é ter esse casamento feliz. E é esse casamento feliz que eu profetizo, que eu abençoo a todos os meus irmãos que assistem agora. Essa família harmoniosa de todos aqueles que nos assistem. Pois a Tua palavra também nos ensina que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Então, que ele seja preparado para habitar nessa família. Pai, eu abençoo hoje a nossa nação. Uma data ainda mais especial para todos nós. Proclamação da nossa República. Esse estado de fato de direito que nós vivemos, ó Deus, seja tomado a despeito da forma como ele se estabeleceu, seja estabelecido pelo governo do Senhor, agindo, trabalhando, aconselhando todos os nossos governantes, que o Brasil seja, sim, esse celeiro de bênçãos para todas as nações. Por isso, eu abençoo a nossa pátria amada, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.